queridos irmãos, queridas irmãs, a paz de Cristo esteja no coração de todos. Que esse encontro possa produzir luz, amor, paz, esperança no coração de todos. Tem muito mais que isso. Porque a reunião está sob a égide de Jesus. Estamos aqui por causa de Jesus. A humanidade está aqui por causa de Jesus. E Deus veio à Terra, e Jesus veio à Terra por causa de Deus. Não é muito difícil acreditar em Jesus, não. Mas como é difícil acreditar em Deus? Nós espíritas, estou falando para os espíritas. Não estou falando para os crentes e nem para materialistas. E nós, irmãos religiosos, para nós espíritas, nós estamos engatinhando na fé. Nós espíritas somos milionários do esclarecimento, bilionários do conhecimento, multimilionários das bênçãos espirituais. Quando é que nós vamos descobrir isso? Só quando a consciência começar a acordar. Porque por enquanto o que está acordando é a inteligência. Depois da inteligência, Elizabeth, tem o coração, depois do coração tem a consciência. Só palavra inicial para nós abrir o nosso trabalho. Nós vamos usar o multimídia. Quanto mais multimídia, mais fica mais difícil para a gente. Tem que olhar para lá, tem que ler. Tem que andar aqui, tem que tirar som. Os comentários no centro espírita por aí é mais fácil. Agora aqui é difícil. Isso tudo. Vai ter quando até cai. Marasmos, filho. Facilidade de outra. Outra coisa. Eu falo com conhecimento, com o cérebro e com o coração. Não uso só o cérebro, jeito nenhum, maneira nenhuma. Não perco tempo. A minha palavra, se for só cérebro, só conhecimento, é fraca. Bom, por que coração? Porque coração sou eu. O cérebro também não sou eu. O cérebro é a memória do conhecimento que eu li na Bíblia, do que eu estudei, do que eu gravei, do que os outros falaram. O coração é eu. O coração é minha fé, minha inteligência, minha certeza, minha convicção, meu nível de maturidade espiritual. Quem vai medir isso? Vocês, sou eu. Eu não vou medir eu, nem tempo isso. Mas que eu falo com a palavra, com o cérebro, o coração, há uma necessidade. Aí que vai mudar o ambiente. A nossa conexão, minha e de vocês, com a espiritualidade. O que é espiritualidade? A corte espiritual superior. É um desafio para nós todos. Para mim e para vocês. Não só nessa reunião, mas todas as reuniões onde estivermos. Um paralelo entre Jesus e Deus. Disse Jesus, eu vim da parte de Deus, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Irmão, o tempo todo, sempre Jesus falando de Deus, nas suas palavras. Nós precisamos estudar Jesus para acreditar em Deus. Nós precisamos acreditar em Jesus para viver Deus. Na nossa alma, no nosso coração, na nossa inteligência, na nossa consciência. Jesus veio da parte de
Deus, dizendo assim: acredite em Deus, Deus existe. É isso que ele queria dizer. A fé que não tem Deus é pobre, mesmo dos espíritas, até quando é caridoso. Não é porque é caridoso que não está vendo, não quer dizer isso não. Então, dependendo do nível da alma. Não é só porque nós estamos trabalhando bem que estamos com tudo. Esse com tudo aí quer dizer o quê? Vai estar de pouco. Não nada. Vem da parte de Deus. Então, Deus, Jesus veio à Terra para nos ensinar o caminho para Deus. Para nós vivermos em Deus. Para nós vivermos com Deus. Para nós adquirirmos a liberdade, a independência com Deus. Não com Jesus. Jesus é um bom educador, um bom pai, que nos ensina, nos educa e nos dá liberdade. Nós muitas vezes, como pai, não fazemos isso, como esposa não fazemos isso, como marido não fazemos isso, como amigo não fazemos com os amigos. Mas Jesus faz, nós todos. E faz muito bem. Quanto mais o Espírito se engrandece perante Jesus, mais ele cria liberdade. E vou para o Pai. Por que Pai? Por que volta para o Pai? Porque ele volta para as responsabilidades maiores, superiores. Administração do planeta, administração do Pai, administração do sistema solar, administração da humanidade. Continua. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Nessa frase, Jesus está querendo dizer para nós da sua anterioridade do planeta. Antes do planeta existir, Jesus já era o Cristo, já era o Salvador, já era o Messias, já estava com o Pai, ou melhor, um Espírito perfeito, um Espírito puro. É muito natural que a cultura religiosa do planeta confunda Deus com Jesus. É muito natural, eu acho muito natural. E nós mesmo no passado tivemos essa confusão. Agora o Espiritismo veio clarear para nós. Só o Espiritismo. Então se o Espiritismo clareia, e para os outros não clareia, vamos compreender a mistura que eles fazem. Vamos aceitá-la. Não vamos discutir com ninguém. Nem com a esposa, nem com o marido, nem com o filho. O irmão que tem uma confusão da Santíssima Trindade. Eu e o Pai somos um. É aí que está a confusão. Mas é muito claro, Jesus fez uma distinção perfeita entre ele e o Pai. Eu e o Pai somos um. O um aí não quer dizer fusão, mistura de leite e café, não quer dizer isso não. Eu estou com o Pai, o Pai está comigo. Eu trabalho com o Pai. Eu agora só faço o que o Pai quer. O Pai é Deus. Jesus um dia foi criado simples e ignorante como nós todos. Os mundos que Jesus viveu já não existe mais no universo. Já viraram pó. Quem fala não é. Nem Kardec quis dizer isso. Nem Kardec quis falar muito dessa área. O Manuel abriu um pouquinho para nós. Então Jesus é a luz do mundo. Então nós temos que confiar em Jesus. Jesus não veio para os cristãos. Jesus veio para a humanidade. Temos os primeiros adeptos, os segundos adeptos, os terceiros adeptos e até hoje. A missão de Jesus só vai se completar quando a humanidade toda compreender a sua mensagem. O planeta Terra
um grande educandário. Algumas vezes é penitenciário, outras vezes é uma creche, uma grande creche, outras vezes é um grande colégio, mas é um grande educandário para todos que estão. Para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. A luz do Pai, a verdade do Pai, a grandeza do Pai. A grandeza ainda é tamanho, não. A sabedoria do Pai está na mente de Jesus. E a mente de Jesus está em Deus. Gente, é muito difícil acreditar em Deus. Sabe o que? Porque Deus não é pessoa. Pessoa é Jesus. Pessoas são os apóstolos, todos os espíritos da terra, os espíritos a Assembleia que dirige o sistema solar, a Assembleia de Espíritos que dirige uma galáxia, e a Assembleia de Espíritos que dirigem uma organização de galáxias, até chegar no universo. Mas todos obedecem ao Pai. O Pai continua superior a tudo e a todos. É anterior a tudo. Deus é a luz, Deus é o amor, Deus é a verdade. E Jesus trouxe isso. Quando Jesus positivou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava decretando a necessidade de cada espírito da terra fazer aquela caminhada. São o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o roteiro, o programa, a realização. A verdade é a essência das coisas, a matéria do espírito. E a vida não é nada mais do que o amor. A vida é o amor. O amor é uma energia inteligente que beneficia sempre. Quando uma energia não beneficia, não é amor. Quantas vezes o fanatismo é amor? Quantas vezes a paixão é amor? Quantas vezes o ciúme é amor? Quantas vezes o apego é amor? Quantas vezes? Nossa. Estou dando alguns exemplos. Nós acreditamos, nós espíritos, nós cristãos. Não estou falando para ninguém. Quantas vezes? Então, Jesus tem que inundar a nossa inteligência, o nosso coração, os nossos ideais, as nossas palavras, o nosso olhar, nossos ouvidos, nossos raciocínios, nossas emoções, nossos desejos, nossos sentimentos, nossas ações, nossa afetividade. Mas nós somos donos de nós mesmos, nós que temos que fazer isso. Dentro de nós, nem Deus interfere. Dentro de nós, nem Deus interfere. Porque liberdade absoluta para nós. Jesus, liberdade absoluta para nós. Agora, espírito atrasado é que manda, é que impõe. E isso não é amor, não é amor. Espírito inferior, espírito pequeno, espírito fraco. Não importa se tem religião, pode ter religião. Com religião, sem religião, não importa. Talvez o espírito com religião é mais perigoso ainda do que o outro, porque conhece a verdade. Já conhece a verdade.
sabedoria de Jesus. Ele disse: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Há muitas coisas que Jesus fez. Quem falou foi João. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Acho que a maioria dos espíritos aqui está descrendo essa coisa. A maioria dos espíritos aqui pode estar crendo. Ah, foi raciocinado. Raciocinado, não pode eliminar aquela ali. João que escreveu, não foi Jesus. Quando João escreveu isso aí, ele estava velhinho já. Ele sabia, tinha certeza. Meus irmãos, Jesus é dono da sabedoria divina, sabedoria das coisas, sabedoria da matéria, sabedoria do Espírito. Jesus conhece todos os fenômenos da matéria, domina todos os fenômenos da matéria, de todas as ciências da Terra, de todos os fenômenos da matéria, de tudo, do átomo, da matéria, das forças da natureza, dos animais, de tudo. De tudo. Porque ele é que patrocinou a construção do planeta. Desde quando começou a formar os primeiros estruturas do planeta, estruturas de gases. Então ele domina tudo. Se for relatar tudo que ele sabe em livros, não vai ter muito livro, vai cobrir a terra, vai fazer várias anéis, porque ele conhece tudo. Demorei acho que uns 40 anos para comecei a entender essa coisa. Depois o Espírito fala tudo, não, mesmo falou tudo. Tem muita frase de Jesus que ainda está assim para a gente entender, viu? Nem nas aulas do Chico tem, então se inicia. Emmanuel deixou de lado. A gente entende, mas não tem que ser muita certeza absoluta. Essa é uma delas. Jesus é dono do conhecimento total do planeta, do sistema solar. Quando ele estava construindo esse planeta com a sua equipe, outras equipes estavam construindo Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e tal. E outras equipes estavam construindo os outros sistemas solares vizinhos nossos. Tudo ao mesmo tempo. E isso na galáxia inteira. Jesus é o operário de Deus. Jesus não é só mestre, professor, gerente, não. É operário. Sabe quanto tempo gastou para construir o planeta Terra? Ficar pronto? Para começar a vida do planeta? 3 bilhões de anos, segundo a ciência. Gente, a ciência está enxergando as verdades de Deus na matéria. A ciência é santa. Talvez o cientista é meio doido, meio louco, materialista, mas a ciência é santa. A ciência só vai abrindo as portas. Abrindo as portas. Os cientistas não vão descobrir não, né? Mas a ciência vai desvendando algum conhecimento de Deus. Alguns conhecimentos de Deus. Porque o conhecimento de Deus não está resumido no planeta Terra. Aqui é um grãozinho de areia no universo. A Terra é um grãozinho de areia no universo. Então o conhecimento da Terra. Ok? Eu sou a luz do mundo. Quem segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É lindo, né? A frase é linda. Mas eu quero ver, mas aplicar isso tudo na vida, na hora dos problemas da vida. Problema com o filho, problema com o marido, esposa, problema de obsessão, problema de depressão, problema de doenças físicas, problemas materiais, dificuldade do mundo, dificuldades próprias de cada um. Usar a luz.
E outra coisa, a luz não foi feita só para iluminar. Se fosse só isso, é só isso? Só para iluminar? A luz é só para iluminar? Veja as máquinas, as indústrias, não é energia elétrica? A luz não é só para iluminar, não. Para dar força, dinamismo, produção, realização. A luz de Jesus é para impulsionar o espírito, a alma, não é corpo não, é espírito, fortalecendo a inteligência, robustecendo o coração, fortalecendo a consciência, impulsionando o espírito para a frente com suas próprias forças. Muitos de nós somos uma ameba, outros é um verme, outros é uma minhoca, outros é uma serpente, outros é um peixe, outros é uma baleia, outros é uma águia. Cada um para captar a sua luz vai usar. Não é diferente? Uma ameba, ou um dinossauro, uma águia, mas cada um com o seu potencial. Mas todos vão buscar essa luz. Jesus nos trouxe a verdade de Deus para que nós manuseemos as energias de Deus que estão no universo. Não é que só for o universo, porque um dia nós vamos ser espírito perfeito e nós vamos usar o universo. Por enquanto, nós estamos usando o nosso universo. Por enquanto, já está bom demais. O futuro é o universo que acaba. Quando a gente chegar à perfeição, nós seremos cidadãos do universo, cidadãos espirituais do universo. Você sabe por que nós vamos adquirir a perfeição? Primeiro para ser feliz, depois, sabe para quê? Para suportar o peso da eternidade. Manuel falou um dia isso aí, eu não esqueci. Manuel, estou enchendo. Evoluímos, chegamos à perfeição para suportar o peso da eternidade. O que é o peso da eternidade? Eu nunca vou morrer, ninguém vai me enterrar. Eu não vou presenciar um enterro mais. Vou trabalhar com Deus pela eternidade. Isso amedronta todo mundo. Nós gostamos mais da morte do que da vida, gente. Nós temos medo. Nós temos medo da vitalidade, do dinamismo, da ação, do tempo. Jesus veio nos ensinar a usar o tempo, viver o tempo. Ninguém vai viver o futuro, ninguém vai viver a eternidade. Nós vamos viver sempre a eternidade no tempo chamado hoje. Então nós temos que colocar a eternidade no hoje, através de Jesus. Por que Jesus é nosso mestre? Porque ele é o supremo orientador espiritual da humanidade. Jesus foi escolhido por uma assembleia de espíritos superiores a ele para construir e dirigir esse planeta e orientar a humanidade que viria para cá. Ele é o supremo orientador dos destinos de todos os espíritos da Terra. Então, todos os missionários que vieram aqui foram por indicação dele e da sua assembleia, e da sua equipe, de sua falange. O tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia. Jesus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele é tão humilde que nós não achamos que Jesus é humilde.
Nós achamos que o Chico é humilde, que Assis é humilde, outros espíritos é humilde, mas nós não achamos que Jesus é humilde. Não achamos não. Sabe por quê? Que Jesus foi bravo, Jesus foi fiel. Quem tinha que falar é falar. As verdades, não estou falando o homem do templo, não estou falando Jesus do templo só, não. Jesus que nós falecemos, não, o tempo todo. O tempo todo. E pregou só 3 anos. Naquela época não tinha caderno, tinha caneta, não tinha máquina de escrever, não tinha gravador. Pregou 3 anos, foi embora. E os apóstolos tiveram que memorizar o que ele falou, o que ele ensinou, ensinamentos complexos, profundamente complexos, que vinha do Pai, que estava na mente de Jesus. Os apóstolos, que eram seus aprendizes, depois da morte de Jesus, lembrar e escrever isso para ficar para o futuro da humanidade. Um dos maiores milagres que eu já vi é esse, gente. Para mim é um grande milagre, maior do que todas as curas de Jesus. A capacidade que teve esses evangelistas de gravar, memorizar e escrever, amparado por uma elite de espíritos superiores, para gravar esse ensinamento complexo de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. E mais tarde, Paulo. Meditem nisso, hein? Meditem nisso. Naquela época não tinha papelzinho, não. Canetinha esferográfica, não. Não tinha aparelhozinho para memorizar, não. E os apóstolos tinham milhões de ensinamentos, tem que falar milhões, porque eram ideias cada vez mais complexas nos ensinamentos de Jesus. Se fosse dar 2, 3 ensinamentos, só 2, 3 ensinamentos, era fácil, porque repetindo aquilo, mas não. Jesus era muito variado nos ensinamentos, variadíssimo. Variadíssimo. Então veja a espiritualidade trabalhando aí com o sucessor de Jesus. Por isso que ele é nosso guia, nosso modelo. Ele é nosso Senhor. Por quê? Porque ele era o governador espiritual da terra, o engenheiro celeste, o consultor do alto celeste. É por isso que ele é o nosso Senhor. Ele nos dirige. Ele é responsável. Jesus é responsável pelo globo terrestre. Jesus é responsável pela humanidade de espíritos que estão aqui, dos mais evoluídos e dos mais atrasados. Mas não é só isso não. Jesus é responsável por todas as vidas inferiores do planeta. Não é só nós, não. Todos os seres vivos que estão na Terra, que estão nos mares, que estão no solo terrestre, que estão na entranha da Terra, todos os animais, todas as aves, todos os bichos que estão aqui, todos os seres inferiores estão nas mãos de Jesus. Aonde que o senhor veio? Eu vou chegar em 2000, foi lá que aprendi. André Luiz. Mais lá. Aquela época pormenorizadamente mostra isso. O trabalho de Jesus é enorme. E ele tem uma equipe de falange de espíritos gênios celestes que trabalham com ele. Não é sozinho, não. É uma falange enorme de milhões e milhões de espíritos. Gente, cientistas, todo dia, agora que a gente pode ler na internet, antigamente era só em jornal, era mais difícil. Hoje não, mais rápido. E hoje cientistas, são milhares de cientistas no mundo inteiro, por causa dos equipamentos e tal. Cientistas admirados com a natureza, com a diversidade da natureza e com as formas novas que aparecem no planeta. Formas de vida novas. Então a natureza não é morta, a natureza não está parada.
Existe criatividade até hoje na natureza. E isso é Deus. Isso é amor. Não podemos ver amor é só um gatinho, um passarinho, um beija-flor, só. Tudo é amor. No reino da matéria, no reino das organizações inferiores, no reino de todas as vidas, no interior, na intimidade de todos os espíritos em evolução do planeta. No campo da matéria e do espírito. A matéria passageira, mas o espírito é imortal. De todos os seres. Graças a Jesus e sua equipe. A gente pensa que Jesus vem na Terra, trabalhou 33 anos só e pronto. Trabalho de Jesus, não. Eu estarei contigo até o final dos tempos. Jesus falou. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Então, Jesus está falando assim, vem a mim. Você tem que caminhar para mim. Não é eu que vou caminhar para você. Você vai caminhar para mim. Todos nós temos milhares de admiradores na Terra, de fãs, de ídolos. Todos nós temos ídolos. Quantos nós vamos colocar Jesus em primeiro lugar? Não é Deus? Não, primeiro Jesus, mas depois descer Deus. Primeiro Jesus, depois Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, é a orientação. Nós somos aqui, ó. Em espírito somos. A inteligência nossa, o coração nosso, são os dois olhos. Nosso amor é fraco, nossa visão espiritual é fraca, nossa maturidade espiritual é fraca. Não é isso. Não é só você queira, não. Orgulho, vaidade, inveja, ciúme, ódio, desavença, discórdia, preguiça, má vontade, fraqueza moral. Ah, mas o pessoal está falando isso, muito terceiro, nós não, precisa ficar forte. Porque só na fraqueza ficamos fortes. Pau. Na vaidade ninguém vai ser forte. Na presunção jamais vamos ser fortes. Na ambição, na ostentação, no brilhantismo, no autoritarismo, na superioridade intelectual. Superioridade intelectual sem amor é fraqueza total. É avião 10 mil metros de altura, sem gasolina. A gasolina aí é o amor no coração. O motor é o coração. Então, a luz de Deus que vem através de Jesus vai ter que dominar nosso espírito. Mas eu tenho que fazer isso. Jesus não vai fazer isso, não. Nem Deus. Eu vou fazer isso. Livre-arbítrio. Eu tenho que ser o médico de mim mesmo. Eu tenho que deixar a luz de Deus, de Jesus, entranhar a minha inteligência, o meu coração, a minha consciência. Depois vai ser a mente. Ah, mas por que depois a mente? Porque eu tenho que trabalhar a inteligência e o coração para inundar a mente. A mente é o resultado da inteligência do coração. A mente é imortal, porque a inteligência e o coração é imortal. Igual o corpo é muito parecido. O corpo é uma roupa. Se você usa a roupa, ela acaba logo. Se você guarda, ela também vai acabar. Entendeu? Se você guardar essa roupa lá, vai apodrecer um dia. Vai ficar daqui 500 anos, 1000 anos, vai apodrecer. Agora,
feito o Espírito, jamais acontece. Jamais se desintegra. Então, nós temos que descedentar a alma. A água viva da fé. Nós temos que gostar da fé. Para gostar do amor, nós precisamos gostar do trabalho, do bem, da caridade. E também algumas coisas que nós não gostamos. Da dor, da cruz, da caminhada áspera. O ruim da vida não é a dor. O ruim da vida é o mal que praticamos. Jesus nos ensinou a transformar a dor em luz. Mas Jesus não nos ensinou a transformar o mal em luz. Dizer, alguém vai trabalhar, não dá. Jamais Jesus nos ensinou a transformar o mal que está no meu coração, que eu pratiquei, em luz. Mas nos ensinou a transformar sofrimento em dor, em luta, em luz. Fome e solidão. Nós temos que ser mágicos, transformadores das trevas em luz, do mal em luz. Em mim mesmo, em mim. Livra-nos do mal, Jesus disse. Então eu tenho que me livrar do mal. O mal tem que me livrar dele, abandonar, para ganhar só o bem, só a verdade, só o amor, só a luz. Nas dificuldades do planeta terrestre. Porque se não tiver dificuldade, jamais você vai conquistar. A luz de Jesus só é conquistada na dificuldade, na luta, na dor. Se você desencarnar e ir para altas esferas e ficar lá 10 mil anos, quando você voltar à Terra, você vai voltar o espírito atrasado. Por quê? Porque você ficou na inércia, na incompetência, no sonho e na fantasia. E não teve o exercício que o campo terrestre dá, ou possibilita a todos nós. Eu sou o pão da vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É o alimento, carne é alimento. Jesus falou carne porque nós gostamos de carne. Carne é comida. Até hoje não é alimento básico. Então pão é alimento. Então a mensagem de Jesus é pão e carne para nós. Para o Espírito. Não é só lendo o livro, só orando, recebendo passe, recebendo presença de Espírito Superior que nós vamos adquirir a luz. Não. Quando usamos o coração, quando nós usamos o sentimento, quando usamos a nossa inteligência e usamos a nossa consciência para o bem, para o amor, para a verdade, para a justiça, para a caridade. O bem aí não é coisa particular, é o bem de Deus, o bem do Cristo. Porque o bem do Cristo é o bem de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por que ele falou céu? Não devia falar céu. Por que falou? Por que falou céu? Para nós meditarmos. Os céus são os planos superiores do universo que dirige os mundos nos rincões do universo. O céu é a administração superior da vida.
São os espíritos superiores que governam e dirigem todos os mundos sob a orientação de Deus, sob a luz de Deus. Deus está por cima de todos, mas o céu é onde estão os espíritos que trabalham para Deus. O universo está uma troca. Para o cientista, o universo é um acaso. Porque se não existe Deus para ele, não existe nem espírito, nem Deus. É um acaso. O acaso que fez isso aí e está vazio. Só a terra que está. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós não podemos viver só de alimento material e de remédio no corpo. Quem dá vida ao corpo é o Espírito. E quem dá vida ao Espírito é Cristo. É isso que ele diz. Só comida, água, respirar, tomar sol, só isso? Só isso. Isso é vida, vida do matéria, do Espírito. Então nós vamos sucar a verdade, a luz de Deus, com inteligência, com pensamento, com o coração, com a consciência. A consciência é uma coisa que quase ninguém fala, quase ninguém usa. Nós usamos mais inteligência, razão, raciocínio, coração, consciência, quase ninguém usa. E o interessante é que o Evangelho de Jesus é todo consciência. Quando Jesus disse uma frase, essa frase, tira a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, ele estava falando para todo mundo, use a consciência, nem inteligência, não nem coração, consciência. Então nós temos que viver com Jesus. Jesus não é figura, Jesus não é símbolo, Jesus não é desenho. Jesus não é cruz, Jesus não é manjedoura. Jesus é a verdade, é o amor, o conhecimento, é a realização, é a transformação, é o arrependimento, é a reabilitação, é a mudança para melhor, é a reconstrução do nosso destino espiritual. Não começou no berço e nem termina no túmulo. Só uma caminhadinha. Berço, túmulo, caminhadinha. Aprender comigo. A maioria das frases todos nós conhecemos. Mas nós temos que espiritualizar cada vez mais a palavra do Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por que falou sobrecarregados? Por que aflitos? Sabe por quê? Jesus está preocupado com os que sofrem. Porque os que estão gozando da vida não estão nem aí. Você já está feliz, meu filho. Você está feliz com as coisas da terra? Eu quero aqueles que estão sofrendo, que estão se sentindo sozinhos. Porque os que estão sozinhos é que vão encontrar Deus. Entendeu? Os que estão sozinhos é que vão encontrar Deus. E quando você encontra Deus, você encontra tudo. Quando você estiver feliz com as coisas terrestres, você está com todo mundo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Estamos dando uma interpretação rapidinho. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, Jesus está dizendo para nós: aprender comigo humildade e mansuetude. Aprender comigo humildade e mansuetude. O Evangelho diz que a humildade é a base de todas as virtudes. Qualquer virtude que você quiser conquistar, o alicerce é a humildade. Sem humildade não conquistaremos nenhuma virtude. Depois da boa vontade, humildade. Depois da boa vontade, constante, humildade. E depois da humildade, qualquer outra virtude.
Por que humildade? Humildade é a posição da alma submissa à vontade do Pai, à vontade da lei, à vontade da justiça, à vontade do amor. Não. Submissão. A humildade não é aparência. A aparência é coisa falsa. Não é vestimenta, não é voz, não é miséria, não é pobreza, não é estar descalço, não é falar baixo, não é ficar nos cantinhos, escondido. Isso é teatro. Humildade é a posição da alma corajosa que enfrenta a verdade de Deus, de Jesus, e caminha para Ele. Tendo muitas dívidas a resgatar, tendo muitas imperfeições a corrigir, e tendo muitos deveres a cumprir. Alma corajosa. Essa alma corajosa é fé. Amar Jesus. A condicional. Se me amares. Se me amares. Guardai os meus mandamentos. Se. Quem ama Jesus tem coragem. Não é cara, não é cruz, nem manjedoura, nem o homem fazendo curas, não é esse Jesus não. É o Jesus professor, é o Jesus instrutor, é o Jesus médico, é o Jesus psicólogo, é o Jesus psicanalista, é o Jesus psiquiatra, é o Jesus pedagogo, é o Jesus educador, é o Jesus pai, é o Jesus mãe. Em espírito. É o Jesus invisível, que nós vamos enxergar com os olhos da alma, não com os olhos do corpo. É esse Jesus que nós temos que encontrá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo, no Novo Testamento, nas obras que falam de Jesus, dentro do Espiritismo e fora do Espiritismo. Porque fora do Espiritismo tem obras excelentes falando de Jesus, ensinando Jesus. A música clássica superior de qualquer compositor terrestre está refletindo as harmonias do céu para fazer bem à humanidade toda, no planeta inteiro. Nem todas elas são grandes, grandiosas, são músicas clássicas, mas as superiores. É um estado de prece, é um estado de espiritualidade, é um estado de harmonia, de construção do pensamento, do sentimento. Como essa aqui agora. Vem de Deus, vem de Jesus. Se me amar, guardar meus mandamentos, e eu rogarei meu Pai, e ele vos enviará um Consolador. Que ficarei eternamente com Deus. Jesus estava dizendo assim: a minha revelação vai continuar. A verdade espiritual não pode ser ensinada de uma vez. Não. De uma vez, não. Aos poucos, aos poucos. Nós precisamos acreditar que somos espíritos. Sabe o quê? Quanto mais nós ficamos de braço cruzado, menos acreditando que somos espíritos. Viu, meu espírito? Quanto mais nós ficamos braço cruzado, esperando o tempo passar, não estudamos, não trabalhamos, não amamos, não realizamos o bem dentro de nós, fora de nós, mas nós não acreditamos que somos espíritos. Nós só sonhamos que somos espíritos. Só idealizamos. Precisamos acreditar que somos espíritos. Estamos na Terra há milhares de anos. E que as verdades de Jesus, que o amor de Jesus faz bem para nós. Nós precisamos dele para transformar nosso destino e ajudar quem está perto de nós. Familiares, parentes, amigos, inimigos, adversários, encarnados e desencarnados. E quem sofre? Perto do amor.
Então, outro Consolador é a programação divina da revelação do céu. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Então Jesus está dizendo assim, que nós precisamos ter olhos de Espírito, ouvidos de Espírito, para ver e ouvir e sentir a verdade. Eu quero ver qual de vocês que canta uma música que detesta. Canta hoje, canta debaixo de chuveiro, canta ali, canta lá. Quero ver. Se vocês cantam a música que vocês detestam. Não precisa cantar com voz, não. Muitas vezes nós cantamos com a mente, com o coração. Não precisa cantar, não. Eu canto muitas músicas só de mente. Algumas vezes eu balbucio algumas palavras. Ou é música clássica ou música popular. Mas aqui eu vou. Assim é Jesus. É muita coisa. Infinita não. Você só vai lembrar de Jesus se você ama. Quando você não ama, você vai ficar com as coisas da terra. Com as más lembranças, com ódio, com inveja, com ciúme, com grito, certo? Com tristeza, com raiva. Você ama isso. Nós amamos isso. Lembrando coisa ruim, falando coisa ruim, falando dos outros. É a nossa preferência. Quando é que nós vamos dar preferência a Jesus? Nós já estamos dando. Eu sei que cada um tem o seu percentual. Cada um tem 3%, 4%, 7%, 15%. Cada um já tem seu percentual. Mas esse percentual nós temos que ampliá-lo. Ele não pode ficar estacionado. Nosso espírito tem que respirar, na verdade, respirar o amor. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Tem milhões de discípulos de Jesus que não sabem pregar a sua verdade, que não sabem escrever a sua verdade. Mas o seu coração está com Jesus. Está em todas as religiões terrestres. Daquelas pessoas que são boas, justas, honestas, caridosas, amantes do bem. E também não sabe pregar, nem escrever o ensinamento de Jesus. Mas são discípulos de Jesus. Agora, o Espiritismo não é brincadeira. O Espiritismo é uma torrente, uma tempestade de luz de Kardec para cá. Não é só de livros, não. De mediunidade, comunicação dos espíritos. Falando e escrevendo. Psicografando, encarnado e desencarnado. Terremoto de luz. Nós vamos desencarnar descrentes. Cheio de dúvidas, de incertezas. Temos que buscar a fonte. Novo Testamento. Temos que buscar a fonte. Allan Kardec. Depois buscar Chico Xavier e os demais. Nós precisamos ser discípulos de Jesus com o nosso potencial de luz e de verdade. Okay? Coração do ser humano. Escutar e compreender bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca procede do coração. E é o que torna impuro. O que sai da boca é que torna impuro ou puro. Se é impuro, pode ser puro também. Jesus ensinou a verdade, o amor, pregando, falando. Para os apóstolos, para o povão.
para os espíritos encarnados e desencarnados. Então, não é comendo que eu vou mostrar que estou com Deus, com Jesus. Não é alimento que é importante. Eu deixei de comer, eu não como carne mais, eu estou mais puro, eu não como isso, não como aquilo. Isso é regime material. Nós precisamos de um regime espiritual. Então precisamos selecionar o que falamos, porque o que falamos é uma mensagem que vai determinar ideias e pensamentos das pessoas, principalmente de crianças e jovens. Na nossa família, onde trabalhamos, na escola, vizinhança, relacionamento. Então o que nós estamos falando, nós estamos fazendo bem ou mal, o dia inteiro. Mas só naquele momentozinho, não, o dia inteiro. Outra vez eu estou pensando e falando mal aqui sozinho, os espíritos estão ouvindo. Estão vendo. Então eu estou desanimando, estimulando alguns para o mal e outros para o bem. Daquilo que eu estou falando. Pensando, é isso que Jesus quis dizer. O que sai da sua boca você está produzindo, para o bem e para o mal. Mas o que é o bem e o mal? Estude. Poupando o coração equipado os maus pensamentos. Os espíritos têm que meditar, não estão meditando ainda não. O casal melhorista não está meditando não. Do coração que nasce os pensamentos, aqui é isso. Que ciência é essa? O coração que nasce os pensamentos. Os assassinatos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Do coração. Mas é do coração que nasce o amor, o perdão, a paciência, a bondade, a mansuetude, a calma, a humildade, a calma, a paz, a harmonia, o equilíbrio, a coragem. É do coração. Então, do coração nasce o mal e o bem. O coração não está no corpo, o coração está no espírito. Por isso que a ciência não sabe o que é coração. Porque ele está no corpo. O coração está no espírito. E através da mente entra no cérebro e nós falamos e agimos. Mas vem do espírito, o coração. Esse coração vem do espírito. Vem da mente. Os reservatórios da mente. Lá está todo o bem e o mal. Todos os recursos do bem e do mal. Jesus. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. No começo, sem haver lavado das mãos, não é o que torna impuro. Por causa de Deus. Com comida e com comida de hoje, para purificar o espírito. Então, para regime alimentar, saúde e tal, tudo bem. Mas para a saúde do espírito, é o que sai. É o que sai o dia inteiro, 24 horas por dia. Não é só que estou pregando aqui, fazendo o culto do evangelho. 24 horas por dia. Mesmo falando sozinho. Estou xingando e falando sozinho aqui, os espíritos, eu estou dando bons exemplos para eles. O coração, o que é o coração? Departamento da alma, sede onde arquivamos, registramos, movimentamos e trabalhamos todos os nossos sentimentos. A memória do coração são os sentimentos. Lá que está a vontade, lá que está o desejo, lá que está a ação. Os dois maiores mandamentos de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Veja lá. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Quem falou foi Jesus, o cara mais sábio do planeta, que conhece toda a cultura do planeta, da ciência do planeta, a ciência que a ciência não conhece. A ciência conhece um pouquinho só, o resto de Jesus conhece tudo. E ele vai falar que amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. O que está querendo dizer? Com toda a inteligência, com todo o coração, com toda a consciência. Jesus fez isso. Jesus é isso. A alma todinha é luz. Okay?
Então nós temos que usar, na época de ouro, nós temos que usar inteligência para o bem, coração para o bem e consciência para o bem. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é muito difícil amar um passarinho, não é muito difícil amar um cavalo, não é muito difícil amar uma baleia, não é muito difícil amar uma águia, não é muito difícil amar uma serpente, não é muito difícil. Mas amar o próximo é muito difícil. Hoje, amanhã, depois, morte, depois. É isso. Esse é o marido. Ah, mas como é que ama? Jesus. Mas como é que ama? Jesus. Ah, mas como é que ama? Jesus. Aí esse Jesus. Estude, medite, analise, observe, ore, pede forças, caminhe. Caia, machuque, esfola, quebra a perna, levanta, caminha. Como é que chama isso? Fé. O verdadeiro amor só caminha com a fé. Sem fé, esse amor esfria. O amor é gigante, mas sem fé, ele é pobre. E a fé verdadeira é aquela ligada a Jesus e a Deus. Não tem. Deus e Jesus em primeiro lugar, depois do resto. Mas quem ensinou isso? Jesus. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus pregou 3 anos, começou a andar e conheceu os apóstolos. Convidado. Encontrou eles, chamava eles, eles obedeciam. Para trabalhar 3 anos. Esses apóstolos, no mundo espiritual, já estavam estudando o Evangelho há séculos. O mundo espiritual já ensina seu Evangelho, só na terra não ensinava. O mundo espiritual já ensinava o Evangelho já há séculos, há milênios. E eram os capelinos que estavam aprendendo o Evangelho. Todos os apóstolos, todos os cristãos da época foram capelinos, redimidos, educados por Jesus. Eram milhões e milhões de espíritos delegados, exilados na terra, cheios de crime na consciência do coração. Jesus trabalhou eles milhares e milhares de anos e preparou uma turminha deles para trabalhar com ele pela redenção do mundo. Disse ele, Jesus. Ele disse: como eu vos amei, que eu estou amando vocês há milênios. Não é só agora na Palestina, em Jerusalém. Estava falando para os apóstolos, os capelinos já sabiam disso há milênios. Em verdade, desafio que sempre que eu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim eu fizeste. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Todas as pessoas que eu amo são meus amigos. A pessoa que me odeia, mas se eu amo, é meu amigo. Ele pode me odiar, pode ser meu inimigo. Mas se eu amo ele é meu amigo. Foi uma frase estranha de Jesus. Ele pode ser meu inimigo, mas se eu amo ele, se eu perdoo ele é meu amigo. Isso fez Jesus com todos nós. Sempre fez e fará sempre. Então nós vamos seguir. Então, sem nada disso aí, mas aprendendo no intelecto, no cérebro já sei, no coração, aqui ó, rala. Os benditos meu Pai. Quem é bendito meu Pai? Vinde bendito meu Pai. Entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Quer dizer, desde a fundação do mundo, Jesus está preocupado com a evolução do Espírito. Veja. Porque tive fome, deste comigo. Os benditos meu Pai. Tive sede e me deste beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Preso e foste me ver. São figuras maravilhosas de Jesus. Ele está
dizer para nós amar aquele que precisa. Não amar aquele que não precisa. Mas aquele que precisa. Você pode amar de longe. De perto, aquele que precisa. Sim. Pensa um enfermeiro que vai amar seu pai, sua mãe que está doente, de telefone. De telefone, no celular. Né? Vai arrumar a cama, vai arrumar os remédios, tudo de longe. Perto, coração do coração. Então, amar os que precisam de nós. Perto de nós. Muitas vezes nós achamos que precisa de nós só quem está passando fome da matéria. Da matéria. Não, da matéria do Espírito. Da matéria do Espírito. Então nós temos que preparar não só as mãos para distribuir coisas, para preparar o coração sempre para distribuir as coisas eternas. Não brinque, coração, se você não preparar, ele fica vazio. Se eu e você não preparar o coração, fica vazio. Okay? Não se esqueça. Sempre terá alguém ao nosso lado precisando de ajuda. De amor, de perdão, de indulgência, de compaixão, de compreensão, de carinho, de silêncio, de prece, de oração, de compreensão, de sabedoria, para que suas mãos não firam o próximo, aquele que precisa de você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ser mágicos? Eu gosto muito de mágico. Os discípulos que mais gostam de mágico. Jesus, um grande mágico, está nos ensinando a ser mágicos. Vamos estudar a verdade de Jesus e vamos transformar a verdade em amor. Jesus dê sua vida. Fica por aí, senão, se eu for ter que falar a verdade de Jesus, eu vou ficar aqui alguns milênios falando para vocês. Que a paz de Jesus esteja com todos. Paulo, nós te agradecemos pela palestra da noite de hoje. Te presenteamos com uma mensagem